eu sou o Walter Filho e vamos explicar um pouquinho hoje sobre a base de todo o nosso processo de doma, a confiança. Como obtemos a confiança de um cavalo? Como que a gente consegue ter a colaboração dele ao invés de ter que impor pela dor, submetê-lo pela força? Vamos considerar um cachorro. Cachorro, assim como nós, humanos, somos predadores. E os predadores têm como recompensa de uma atividade de caça o alimento. E os cavalos? O cavalo come capim. Para comer ele não precisa correr, ele só abaixa a cabeça e pega o alimento no chão. Como recompensar um cavalo, se não com alimento? Muitos devem responder, não, eu vou dar uma cenoura, vou dar um torrão de açúcar, um matinho na minha mão, mas isso só vai ensinar o cavalo a morder. E nós entendemos aqui como uma corrupção. Lógico que existem métodos de treinamento com recompensa positiva, recompensa negativa, que também tem a sua funcionalidade. Daqui, nós partimos do princípio que cavalo aprende, e aprende muito bem. E no nosso redondel, a gente vai demonstrar e mostrar para vocês esse processo de comunicação, como a gente vai interagir com o cavalo de forma a obter a confiança dele. Existe sim uma linguagem e esta linguagem é corporal. O cavalo, se tivesse que se comunicar o tempo inteiro relinchando, atrairia seus predadores naturais. Leões, lobos, hienas, enfim, puma. Então ele precisou desenvolver ao longo de milhões de anos uma linguagem, né, um conjunto de sinais, como o nosso de Libras, que a gente faz com as mãos, né? Só que ele usa o corpo inteiro para se comunicar um com o outro. Então, dentro da hierarquia das patentes que eles têm dentro de uma manada, a comunicação deles não é relinchada somente, é também silenciosa. E nós nos valemos disso, da observação dos animais em seu estado selvagem, na natureza, em liberdade, para obter e conhecer estes sinais. E com estes sinais, nós conseguimos obter a confiança dele. Nosso redondel é um ambiente ideal, como que um laboratório, onde ao invés de estar solto na natureza, que nós levaríamos aí semanas, meses para conseguir fazer um treinamento, nós temos uma condição ideal, que proporciona menor desgaste físico, tanto do cavaleiro, do domador, como do cavalo. Por ser um ambiente restrito de área, né, mas que vai ter as mesmas condições que nós precisamos para conseguir sinalizar e se comunicar com o cavalo. A postura do domador não vai ser égua alfa, macho alfa, não, nada disso. A gente se coloca na condição do que somos, predadores. De qualquer maneira, no nosso foco aqui, a gente vai se valer dessa condição de predadores que somos e da característica do cavalo ser uma presa, um animal de fuga. Ele não caça, nós somos os caçadores. Nós somos os leões, equivalentes a leões, e eles são equivalentes a zebras. Então eles fogem. E a gente usa esta linguagem para dizer para ele, olha, somos predadores sim, só que não quero te ferir, não vou te comer, já estou bem satisfeito. E desta união, desta conjunção, é que nasce a confiança e é a base de todo o nosso processo de doma. Muda completamente as características e as reações do cavalo em relação a um predador quando você consegue obter esta confiança. Quando o cavalo, por escolha própria, escolhe se juntar, né, decide se juntar ao domador. Então, dentro do redondel, uma liberdade contida, nós vamos tocar o cavalo com gestuais e sinais que ensinamos aqui em nossos treinamentos, de forma que ele fuja de fato. Na cabeça do cavalo ele está fugindo da gente o tempo inteiro. A gente centraliza a posição no redondel e o cavalo fica na periferia do redondel, correndo. E na natureza ele faz isso. Se ele vê um leão, ele no risco iminente de ser atacado, ele vai fugir. Naturalmente ele foge numa direção e despista este predador, sendo possível, voltando no sentido contrário, antes de retornar para onde a manada está. Porque aí ele dá uma chance para a manada se colocar em segurança. Porque um predador, ele vai atrás de um único indivíduo. Ele não vai cercar a manada inteira e deflagrar tiros, não.
ele marca um indivíduo daquela manada e persegue. Então esse animal ele foge numa direção, em um sentido. Determinado momento ele tenta uma despistada desse predador, voltando no sentido oposto, e somente depois que ele retorna para o sentido original. Então é nesse momento que a gente vai simular no redondel como que isso funciona. A gente permite que ele vá em um sentido do redondel, sentido horário, por exemplo, depois no sentido anti-horário, antes de retornar para o sentido original. A gente reproduz o que acontece na natureza, usando e se valendo sempre da linguagem silenciosa dos cavalos. Na verdade, essa linguagem é dos animais, e somos animais. Ditos inteligentes, então a gente se distanciou dessa natureza, da nossa natureza, onde a gente também, refletindo aqui, a gente também usa e se vale desse gestual para a gente poder trabalhar a comunicação com os cavalos. Porque se você consegue entender o que um cavalo quer te dizer e ele consegue te entender, existe uma comunicação rolando aí, né? E mesmo quando a gente vai falar entre seres humanos, né? Você vai olhar nos olhos do teu interlocutor, isso passa respeito, confiança, diferente de eu ficar com desdém ou bocejar que não estou mostrando interesse nenhum. Então você percebe que sem eu dizer uma palavra, o corpo já mostrou para o meu interlocutor se eu estou interessado ou não, enfim. Então isso para os animais é muito mais acentuado. Então além deles terem um olfato muito mais aguçado que o nosso, uma audição muito mais aguçada do que a nossa, ele tem esta percepção do próximo, muito mais aguçado do que a gente também. Então ele percebe seres vivos num raio de 100 metros. Porque disso vale a sobrevivência dele. Se ele não souber o momento certo de se afastar de uma coisa que cause pânico nele, que possa causar dor, que venha a ser um caçador ou um predador, ele tem que se afastar, ele tem que fugir, ele não sobreviveria. Então isso, a gente se vale dessa característica natural do cavalo no nosso processo de doma. E em um segundo momento, há o oposto. Ainda na condição de predadores, a gente faz um convite ao cavalo, na linguagem dele, no sistema de comunicação dele, no conjunto de sinais que ele entende, e nós deveríamos entender se não nos afastássemos da nossa natureza selvagem. Então, no momento que a gente faz esse convite ao cavalo, ele tem o tempo de refletir se ele deve vir até nós, se juntar a esse predador que está me sinalizando que não quer me agredir, ou se ele pode permanecer fugindo eternamente, enquanto ele tiver condições físicas para isso. Nesse momento, o cavalo que escolhe estar com o domador muda completamente a chavinha no cérebro dele. E passamos a obter o quê? Colaboração, baseado em confiança, que é exatamente o nosso processo e o que ensinamos aqui no Centro Equestre CTE.